Amém, irmãos. A paz do Senhor a todos, irmãos, aos nossos amigos, irmãos que estão em seus lares. Neste momento estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Pedimos para a igreja se colocar em pé. Você que está em seu lar também tem a oportunidade de orar, falar com Deus no momento inicial de nosso culto. Oremos ao Senhor, maravilhoso Deus, soberano Pai. Somos gratos a Ti por essa oportunidade de estarmos aqui para louvar, adorar o Teu nome e ouvirmos a ministração da Tua palavra. Abençoe as nossas vidas, aqueles que estão em seus lares, com coração abertos, para ouvir, Senhor, a mensagem, Senhor, de salvação, de libertação e de cura. Nós Te damos graças, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, neste momento nós iremos ouvir uns dos nossos hinos, da nossa harpa cristã. Você que está em seu lar, tem a oportunidade de fazer o seu pedido de oração através das nossas redes sociais, que estão passando aqui também em nosso visor, pelo WhatsApp, o 16 981497215, e nós estaremos ali orando por você. Nesse momento, nossa irmã Solange vai estar adorando a Deus com o hino da harpa cristã. Maravilhoso é Jesus.
Aleluia, graças a Deus. Cristo é o nosso Salvador. Irmãos, neste momento queremos convidar a igreja para se colocar em pé. Nós iremos ouvir o nosso evangelista irmão Kleber fazer a leitura, também orar pelos pedidos, e logo após nós estaremos adorando a Deus com a cooperação dos nossos jovens, que neste culto são aqueles que vão ministrar também alguns louvores neste culto de louvor e adoração. Irmão Kleber. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 25. Mateus, capítulo de número 11, versículo 25 até o versículo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meio do Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar nesse momento. Glorioso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, por esse momento tão especial, Pai, que o Senhor nos concede estarmos aqui na Tua casa para ouvir louvores, a Tua palavra que será ministrada. Também, meu Pai, aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, pelo canal Pai 14.1 da TVM, que o Senhor possa ir de encontro, Pai, com essas vidas, Pai, trazendo, Senhor, refrigério, uma palavra, Pai, que possa, Senhor, falar aos seus corações. Nesse momento, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio para conduzir segundo a Tua vontade e o Teu querer. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
graças a Deus. Irmãos, neste momento, convidamos a todos que abram suas Bíblias na segunda carta, a qual escreveu Paulo aos crentes em Coríntios, no capítulo 9 e o verso 7. Diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dar com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu Deus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Neste momento nós estaremos ofertando ao Senhor, e sabemos o quão é importante quando nós ofertamos de forma deliberada para a obra de Deus. A obra de Deus, ela em si tem vários projetos, várias necessidades, e somos nós, que com as nossas contribuições conseguimos com que todo o trabalho, toda a obra permaneça e também dê continuidade. E nós fazemos isso porque somos abençoados por Deus. Você que também está em sua casa é abençoado por Deus e tem a liberdade de ofertar. Está passando aqui em nosso visor a nossa chave Pix, que é da nossa igreja, onde você pode ofertar de bom grado, pode ofertar com uma alegria. E nós temos plena certeza que Deus, Ele continuará lhe abençoando, porque você já é abençoado. Tantos são os benefícios que recebemos de Deus. Neste momento, enquanto a nossa irmã Solange adora a Deus com mais um dos seus hinos, nós temos a oportunidade de ofertarmos a Deus com alegria. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar algo em mim, eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu
prometeu. O céu, eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim, eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Amém. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, neste momento, um dos momentos mais importantes do nosso culto, onde nós ouvimos a palavra de Deus. E nós queremos receber nosso pastor Benjamin, que estará pregando a palavra de Deus. Abra o seu coração, Deus tem uma palavra especial para você. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus pela presença de todos os irmãos presenciais e aqueles que estão nas redes sociais, bem como no canal 14.1, que Deus tem usado para ser uma bênção na vida de muitos que sempre está participando do nosso culto, Momentos com Cristo. Nós temos da parte de Deus uma palavra muito especial para os nossos corações, e eu os convido para que abramos as nossas Bíblias no livro do Evangelho São João, capítulo 3, e o versículo 16, que é um versículo muito conhecido de todos, pois eu digo que é uma palavra muito preciosa da parte de Deus para a vida de todos. Vamos continuarmos lendo a palavra de Deus no Evangelho São João, no capítulo 3, e o versículo 16. Assim nos diz a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe. Podeis sentar. Nós vimos nesses versículos que nós lemos, vamos meditar mostrando o verdadeiro amor de Deus para com a humanidade, desde o primeiro homem aqui, Adão, até o presente momento, em toda a vida do ser humano. Deus sempre amou-nos, e com esse grande amor que Ele tem, Ele demonstra realmente que Ele ama cada um de nós, e também não quer que nenhum de nós perdemos a comunhão com Ele, contato com Ele, e principalmente a salvação de nossas almas. Nós temos nesses versículos o verdadeiro amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o verdadeiro amor. Nós podemos classificar o amor, tipos de amor, mas aqui o amor verdadeiro, o amor de nosso Deus, do nosso Pai espiritual para com todos nós. Então, por que Deus veio ao mundo? Porque o Senhor Jesus veio ao mundo melhor. Nós vimos para mostrar o amor de Deus com cada um de nós. Nós vimos que é demonstrado que o Senhor Jesus, Ele veio aqui ao mundo,
de uma forma humana. Nós conhecemos, nós sabemos, temos conhecimento que o verdadeiro amor de Deus é para conosco. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua epístola aos Romanos, no capítulo 8 e o capítulo 5 melhor, e o versículo 8, ele nos fala assim a palavra de Deus: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Nós sabemos a vida de Jesus Cristo, o seu advento, o seu nascimento, o seu viver, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, o seu arrebatamento para o céu, está à destra do Pai intercedendo por nós. Mas o nosso Senhor Jesus, vimos que na verdade ele esteve aqui no espaço de 33 anos, assim nos registra a palavra de Deus, e aqui demonstrou que o homem, ele pode arrepender-se dos seus pecados e também adquirir a vida eterna através do arrependimento da sua vida errante. Visto que nesse versículo, mais uma vez, vamos recapitular, no livro de Romanos, no capítulo 5 e o versículo 8, nos fala: mas Deus prova o seu amor. Não existe um amor maior do que esse amor de Deus para com a humanidade. Por quê? Vimos que o seu amor para conosco, e visto que o Senhor Jesus, o seu Filho unigênito, deu a sua vida, morreu por nós, ainda nós, na nossa ignorância, em nossos pecados, vimos que verdadeiramente esse é um verdadeiro amor para conosco. Então, meus irmãos, meus amigos que estão participando desse culto nessa noite, vimos que o verdadeiro amor de Deus para conosco é o nosso Deus. Às vezes nós podemos demonstrar o nosso amor, o nosso carinho para com o próximo, alguém da família ou amigo que seja, porém, nós vimos que o verdadeiro amor de Deus é superior ao amor humano, ao qual temos um para com os outros. Vimos também que na Epístola Universal de João, no capítulo 4, vimos que nós temos 2 versículos que nos mostra a prova do seu amor para conosco. Na primeira epístola de João, no capítulo 9, e os versículos, capítulo 4 e o versículo 9, nos fala as seguintes palavras: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos por ele vivermos. Estamos vivendo pelo amor de nosso Deus. E continua nos falando o versículo 10. Vejamos: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. O sangue derramado de Jesus Cristo lá na cruz, no seu sofrimento, na sua agonia, nós sabemos muito bem, somos cristãos, evangélicos. O Brasil, sempre faço menção que o Brasil é um estado laico, nós temos uma liberdade religiosa, isso é muito bom, e isso faz bem para todos. Nós temos a liberdade de mostrar realmente que o Senhor, ele derramou o seu sangue lá na cruz, não recusou de forma alguma derramar o seu sangue na cruz, ir à cruz, para que nós pudéssemos sermos perdoados, sermos lavados com seu precioso sangue derramado lá na cruz. Isso é um verdadeiro amor.
visto que durante o seu ministério terrestre, almas se converteram, renderam aos pés de Cristo Jesus, visto que no seu ministério, o Senhor Jesus, ele curou muitas enfermidades, visto que no seu ministério foram ressuscitados algumas pessoas, visto que no seu ministério sinais, prodígios e maravilhas eram realizados para mostrar o verdadeiro amor de Deus através do seu Filho Jesus Cristo lá na cruz. Tudo isso é o início que Deus está mostrando para todos nós nesse momento, que o verdadeiro amor por nossa vida é o amor de Deus, enviando o seu Filho na cruz para que nós pudéssemos hoje sermos salvos. A salvação, de uma forma, entendemos que ela é grátis. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E continua Jesus dizendo: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós vimos, são palavras escritas nos nossos evangelhos, mostrando o amor de Deus, e Ele está pronto para perdoarmos. Às vezes o homem, na sua simplicidade, na sua ignorância, talvez pode até pensar: eu não tenho mais nenhum motivo para dizer que eu vou ser salvo, porque a minha vida é muito complicada. Eu já pratiquei inúmeros crimes, eu já pequei de todas as formas imagináveis, eu não tenho mais perdão. Eu sou sentenciado para condenação eterna. Pelo contrário, enquanto temos vidas nessa terra, enquanto temos vida, o amor de Deus está sobre você. O amor de Deus está sobre nós. E nós temos realmente a liberdade de entender que nós temos o direito de sermos perdoados através do momento da tomada de decisão, que é um livre arbítrio de eu escolher, que é a liberdade consciente de escolher, tomar decisões. O livre arbítrio é uma tomada de consciência, né? Consciente daquilo que eu vou fazer, de aceitar Jesus como Salvador da nossa alma. E aqui o nosso Deus, Ele está provando, porque Deus veio ao mundo para mostrar que Ele, como ser humano, como nós também, espírito, alma e corpo, né? Cabeça, tronco, membros, assim como somos, Ele também foi. Assim como Ele sofreu algumas situações, né? Injúrias, perseguições, traições, nós no dia de hoje também não somos diferentes. O nosso Senhor Jesus, Ele sofreu tudo isso aí, mas em tudo Ele foi santo, em tudo Ele não perdeu a comunhão com Deus. Nós, de igual modo, devemos olharmos para Jesus e ver o que Ele sofreu, mas Ele permaneceu firme diante de Deus. Nós, de igual modo, nós conhecendo o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma o mais vil pecador uma nova criatura, o Evangelho que cura a enfermidade que a ciência não cura, que a cura interior na nossa alma, a ciência não cura, mas o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele está aqui para curar também nesse momento. Por isso você deve estar sempre atento, alimentando-se da palavra de Deus e entender que viver com Cristo é maravilha, é bênção. Sofrer com Cristo em nossa vida também é melhor. Imagine, pare, pense, a nossa vida, se nós estivéssemos sofrendo o que estamos sofrendo, mas sem uma proteção de Deus e sem uma expectativa de uma vida melhor com o nosso Deus, aonde há suicídio e outros crimes aí são praticados, porque é aquela pessoa que não tem uma esperança em Cristo Jesus. Mas o nosso Deus, Ele prova o amor
que Ele é amor. Deus é amor. Vimos também que Ele veio a esse mundo para cumprir realmente a lei. As leis devem ser cumpridas. E nós vimos que no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5 e o versículo 17, podemos abrir as nossas Bíblias e nós estarmos meditando, lendo a palavra de Deus, a qual está registrada nesse livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 5 e o versículo 17. Então nós podemos concretizar que, vejamos, capítulo 5 e o versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas? Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Vimos que o nosso Deus, Ele enviou seu Filho lá na cruz. Nós vimos que aqui está falando sobre o cumprimento da lei e dos profetas. Vimos que nessa humanidade, nesse mandamento, o nosso Deus, Ele vem cumprir realmente os seus desejos para que ninguém se perca, ninguém realmente possa ter uma vida eterna sem a salvação de vossa alma. Por isso nós queremos dizer, cumprirmos o que o Senhor, Ele deseja de cada um de nós. Também nós podemos observar na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, vejamos o versículo 4, vejamos o que nos diz, o que nós estamos dizendo nessa noite. No livro Romanos, no capítulo 10 e o versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então o Senhor, Ele veio aqui para perdoar os nossos pecados, os não cumprimentos da lei, mas Ele veio cumprir a lei, a ordem de Deus. E aqui nós vimos que nesse texto está falando que os judeus rejeitam a justiça de Deus, mas nós aceitamos a justiça e a correção de Deus. Por quê? Porque Deus castiga, repreende aquele que o ama. Então, quando nós somos corrigidos por Deus, receba a correção. Mas nós vimos que nesse versículo, a qual nós terminamos de ler, recapitulamos disso, porque o fim da lei, quem é? É Cristo. Quando Jesus veio, olha, o nosso passado, vivido na ignorância, no pecado, uma vida errante e errados que nós éramos, olha, foi extinguido, está extinto. É um marco na nossa vida. Quando nós, na verdade, nós aceitamos Jesus como Salvador, nós temos uma transformação de vida, não somos mais o velho homem que vive no pecado, mas somos uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o nosso Senhor, Ele veio para salvar, veio para nos libertar. Nós estávamos presos, estávamos sentenciados à morte, mas o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele veio para nos libertar, para que hoje nós podemos viver uma vida livre, numa vida cotidiana, uma vida simples, às vezes não pensar assim, sem um conhecimento, talvez da Bíblia e também o modos que o evangélico, aquele que tem Cristo na sua vida, com a vida transformada, às vezes entende que sermos evangélico é diferente, que nós vivemos sob uma pressão. Pelo contrário, nós vivemos na liberdade. Olha, o homem sem Jesus, ele vive sob a pressão do consumismo, né? Sob pressão
aí na vida secular, tanta, como fala, pressão, ele vive do pecado, né? E aí, sucessivamente, podemos enumerar. Mas quando nós aceitamos Jesus, foi de livre, espontaneamente, nós resolvemos mudarmos de vida. Por quê? Vimos que o escritor do Evangelho de São João, no capítulo 3, onde nós lemos 16, mas o versículo 17 fala que Jesus, ele veio ao mundo para nos resgatar. Vejamos, o versículo 17 nos fala assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Então o Senhor Jesus veio ao mundo, não foi para condenar o mundo. A continuidade do versículo nos fala assim, vejam aí, para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o advento, a vinda de Jesus, o seu viver aqui na terra, não foi para acusar ou para realmente condenar o pecador. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele. O Senhor, ele tem bênçãos, tem vida e vida com abundância com ele. E mais uma vez nós vimos que nesses versículos nós podemos ver que ele veio ao mundo para nos resgatar. Quando nós lemos no livro do profeta Isaías, podemos abrir as nossas Bíblias, no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, vejamos os primeiros versículos que nos fala assim a palavra de Deus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o quê? As boas novas. A quem? Aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade, quer dizer, estar no cativo, a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia. Vimos nesse versículo, nos fala que a salvação, ela é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre nós. E nós precisamos estarmos mostrando no mundo contemporâneo, nos dias de hoje, que o Senhor ainda está com as suas mãos estendidas para nos abençoar. Os seus olhos estão fitos, conhecendo todos aqui na face da terra. Os olhos do Senhor, digo assim uma palavra, é uma câmera, né? 360 graus, que olha, tem a presença em todo o universo. Não está focado de um lado, para o Oriente, para o Ocidente, ou para o Norte, ou para o Sul. Não, pelo contrário, os olhos do Senhor contemplam a todos. Amigo que está ouvindo a palavra de Deus nessa noite, através desse culto, desse programa Momento com Cristo, você está diante dos olhos de Deus. Deus te contempla você. Ele, tendo o seu amor por você, Ele está olhando por você. E nós dizemos: Jesus te ama. Ele quer te salvar. Jesus te ama. Ele não quer que você perca a vida eterna com Ele. Para que o mundo realmente possa ser salvo, nós precisamos estar cumprindo o evangelho, como fala o ID de Jesus Cristo, pregar o evangelho a todas as criaturas, por todos os recursos disponíveis que está conosco, através da palavra de Deus, estamos trazendo nesses canais, para que todo o mundo possa ouvir o evangelho de Cristo Jesus.
não somente esse, mas outras igrejas, outros canais, também compromissado com Deus, leva a preciosa palavra, o Evangelho de Cristo Jesus, dizendo que Jesus veio ao mundo para nos resgatar. Resgatados fomos para nunca mais pecar. Isso quer dizer, fomos perdoados, fomos libertos. Isso quer dizer, nós temos livre-arbítrio, nós estamos livres. Mas o homem que o Senhor, que não fez uma opção na sua vida corretamente, ainda ele continua preso, ele continua na servidão, aí numa vida com tristeza, uma vida sem uma expectativa de melhora na vida espiritual, primeiramente a espiritual, no acessório a nossa vida material, em segundo lugar, mas o Senhor é aquele que, primeiramente, nós temos que salvar a nossa alma. Por quê? Essa carne, o nosso corpo físico, veio do pó e para o pó voltará. Isso sem dúvida vai acontecer até que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja, os salvos. Mas enquanto isso, nós precisamos, na verdade, entender que é o amor de Deus que está sobre o mundo, para que nós possamos termos esse livre arbítrio de conhecer que o nosso Deus, Ele está a escolher Ele, para que nesse nós possamos realmente dizer, eu sou salvo em Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus me alcançou. Hoje eu sou salvo, hoje eu sou transformado. Alguns dizem assim até, se eu soubesse que tornar-se uma pessoa crente, salvo em Jesus Cristo, com a minha vida arrependida, é tão bom desse jeito, eu teria aceitado Jesus em minha vida há muitos anos. Isso é uma realidade. Mas enquanto tem vida, Deus ainda dá a oportunidade para que você possa realmente ter essa oportunidade. E o apóstolo Paulo ainda nos escreve na segunda epístola, aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, ele nos fala as seguintes palavras: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Quer dizer, o homem, ele veio ao mundo, quando Deus criou o mundo, não foi para morrer, não foi para pecar, mas a desobediência trouxe essa situação para o ser humano. Mas o nosso Senhor, Ele deu realmente uma oportunidade. Lá no Jardim do Éden, Ele deu oportunidade. Na destruição do mundo, nos dias do dilúvio, e também nos dias de hoje, ainda Deus continua dando oportunidade para que nós possamos sermos resgatados. Isso quer dizer, está resgatando alguém. Esse alguém, realmente ele está numa iminência de uma situação fatal, uma fatalidade. Antes que aconteça o fato, o Senhor ainda dá oportunidade. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. O Senhor ainda está chamando e dizendo, eu vim nesse mundo aqui para resgatar, enviado por Deus para salvar toda a humanidade. Então nós vimos que esse são mensagens, recados da parte de Deus nos evangelhos, na Bíblia Sagrada, que nós precisamos, prezado amigos, irmãos que estão ouvindo a palavra de Deus. O amor de Deus alcança a cada um de nós. E Deus realmente enviou o nosso Senhor Jesus para desfazer todas as obras do nosso adversário, que também é nosso, Satanás.
Sabemos que ele veio para matar, para roubar, para destruir, mas o nosso Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Por isso nós devemos estarmos sempre servindo ao nosso Senhor Jesus. Certamente nós estaremos orando alguns minutos, e você que está nas redes sociais, está ouvindo a palavra de Deus, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, graças a Deus. Que palavra maravilhosa, abençoada da parte de Deus. Quando falamos do grande amor de Deus, o Senhor espera que nós possamos corresponder este amor, né? Você que talvez está na sua casa, no seu lar, quem sabe solitário, solitária, às vezes sentindo que não é amado ou amada por ninguém. Nesta noite, neste culto, você pôde compreender o grande amor de Deus pela sua vida, ao ponto de entregar o seu único filho para que você pudesse ter um encontro com o Senhor. Não perca esta oportunidade, decida-se por Jesus, viva uma nova vida com Ele e você vai encontrar paz, alegria e libertação. Nós iremos ouvir aqui aos nossos jovens adorarem a Deus com mais um dos seus hinos, e logo após nós estaremos orando por você e também dando os avisos que seguem dos nossos trabalhos semanais. Mas que você já possa aí, neste momento, pensar nessa aceitação em Cristo. Nós iremos orar por você e pela sua família. As coisas por ele, para ele são todas as coisas.
graça de Deus. Nós temos a plena certeza que a mensagem, o louvor tem alcançado o seu coração e você tem aí no seu lar tido a oportunidade de pensar, de ser esclarecido e de tomar a melhor decisão, que é ter um encontro com Jesus, aquele que lhe ama, que lhe perdoa e que ele está disposto a recebê-lo de braços abertos. Nós queremos dar alguns avisos do nosso trabalho e nós estaremos também orando pela sua vida. Nós queremos avisar que inicia-se hoje, está o nosso evento acontecendo, um evento festivo em uma das nossas congregações, ali na congregação do bairro do Jardim Santa Rosa. Você que mora ali próximo e também nos bairros adjacentes, você pode ali comparecer ao 38º aniversário da congregação do Jardim Santa Rosa. Hoje nós estamos tendo um culto maravilhoso ali com a participação das crianças. Amanhã nós teremos o culto com a participação das irmãs do ciclo de ação, são as nossas senhoras, E também no sábado nós teremos o nosso culto com a participação de jovens e adolescentes. Vocês, a sua família está convidado, você será bem recebido e acima de tudo estar ali ouvindo a palavra de Deus e também tendo um momento de adoração e redenção ao nome do Senhor. Vá com a sua família, esses cultos acontecem sempre às 19 horas, está passando aqui o endereço da nossa igreja, você é o nosso convidado. Mas também os nossos trabalhos seguem-se normal, Nós teremos no domingo, a partir das 8h30, a nossa escola bíblica dominical, em todos os nossos templos aqui da cidade de Matão. Você pode comparecer em uma das nossas igrejas, estar ali aprendendo a palavra de Deus de uma forma sistemática, também ali com classes onde atenderão todas as faixas etárias. Vai ser um prazer recebê-lo com a sua família. Também retornaremos aqui ao templo sede às 19h30 para o nosso primeiro culto, às 17h30 para o primeiro culto e às 19 horas para o nosso culto com a família. Vocês são sempre bem convidados e serão bem recebidos em nossos templos. Nesse momento nós iremos fazer uma oração. Convido a igreja para se colocar em pé. Neste momento, iremos lembrar da nossa irmã Marta, a qual o seu sogro se encontra internado. Nós estaremos orando para Deus pôr as mãos e restabelecer a sua saúde. Se você tem um pedido também, aproveite, envie pelas nossas redes sociais, o WhatsApp. Com certeza nós estaremos orando pela sua vida. E se você está se entregando para Jesus também, comente aqui, você poderá receber uma visita, você receberá com certeza uma oração pela sua vida. Vamos orar ao Senhor e o nosso pastor estará dando a bênção final. Maravilhoso, justo e eterno Deus, somos gratos a Ti nesta noite, por estarmos louvando e adorando o Teu nome, bem como a todos os amigos e irmãos que ouviram a palavra em seus lares e foram abençoados. Ó Deus, que possam receber as bênçãos espirituais, curas, libertação. Ó, também pedimos a Tua bênção sobre a vida do sogro da nossa irmã Marta, que o Senhor possa restabelecer a sua saúde e em breve ele sair do hospital segundo a Tua vontade. Abençoe a todos, Senhor, que receberam de bom grado a Tua palavra, em nome de Jesus. Estenda as vossas mãos, meus irmãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E junto dizemos, amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos, e tenhamos uma boa noite.